Boa noite, meus irmãos. Que nesse instante possamos render graças ao Pai de infinita misericórdia, agradecendo por mais essa oportunidade na matéria. Que o amado Mestre Jesus derrame bênçãos e nos conceda sua paz, para que possamos continuar fazendo esse trabalho tão necessário de dar continuidade ao desenvolvimento das virtudes e também de poder ir sanando aos poucos as nossas inferioridades. E que a espiritualidade benfeitora também anime cada coração que hoje nos ouve a dar continuidade nessas forças internas. A força da esperança, a força da boa vontade, a força do bom ânimo, porque nós vamos precisar dessas forças hoje, meus irmãos, para falar desse assunto que se trata justamente dos infortúnios ocultos. Mas antes vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho com a oração inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos benfeitores, que nesse instante possamos ouvir mais os infortúnios que nos acercam, que possamos deixar vir a nós os pedidos de socorro e que o nosso coração esteja preparado para recebê-los com humildade, com caridade, com mansidão de espírito. Que possamos também vencer os nossos infortúnios, reconhecendo no outro a possibilidade de trabalharmos em conjunto, cooperando na obra do Pai, na criação, para que todos nós um dia possamos gozar dessa felicidade nesse reino de Deus, nesse instante de perfeição. Que possamos nesse instante ligar os nossos pensamentos a esses irmãos, pedindo a eles apoio para que possamos trabalhar todas as aflições que nos competem hoje. Fiquemos todos em paz, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos falar dos infortúnios ocultos, que estamos, para poder a gente ficar por dentro, iniciando aí esse capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, na verdade iniciado pela nossa irmã Fabiana, e hoje vamos trabalhar com o item 4, que trata justamente dos infortúnios ocultos. E para a gente falar desse assunto, nós imaginamos então orientar esse estudo a partir de 3 questões que não estão aqui para serem respondidas. Elas serão trabalhadas mais como norte, como orientação desse estudo, porque cabe a cada um de nós respondê-las na nossa individualidade. A primeira é o que seriam esses infortúnios ocultos, de acordo com o que a doutrina espírita esclarece e como que a humanidade lida com eles. O outro seria como que essa mensagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos alcançar nos dias de hoje. Hoje em que vivemos um período de pós-pandemia, infelizmente ainda discursos de guerra e tantas outras situações alarmantes. Como que isso modifica o nosso olhar para o futuro? E essa terceira questão, que é consequência da segunda, como é que nós vamos lidar com essa dor que às vezes não é gritante, ela não aparece aos olhos vistos, ela está ali silenciosa, aguardando aquele que pode ser nós ou qualquer outro para trabalhar, para aplacar esse sofrimento, essa dor. Então vamos pensar nessas 3 questões hoje nesse Evangelho para poder dar conta desse estudo tão belo e tão bonito que esse capítulo 13 nos oferece. Então vamos já pensar nessa primeira. O que seriam esses infortúnios ocultos, meus irmãos? Vamos primeiro descobrir o que é a palavra infortúnio, de acordo com os dicionários da língua portuguesa. Vamos encontrar vários significados que tratam de que infortúnio seria infelicidade, seria adversidade, situações trágicas que acometem os indivíduos durante a vida. Aí, no caso, eles estão colocando a vida a partir da unicidade da existência, eles não estão considerando ainda o ponto de vista que nós espíritas trabalhamos. Mas aí que a gente vai entender, e nós espíritas, Como é que a gente vai entender o que é esse infortúnio, essa situação trágica?
E aí que vem, né, esse entendimento que nós temos a respeito da pluralidade das existências, das várias reencarnações que temos de fazer para poder dar conta do trabalho de aperfeiçoamento moral e intelectual no decorrer, né, dos vários mundos, até a gente alcançar a tão desejada felicidade, né, suprema que está lá na perfeição. Bom, e aí a gente vai entender que os espíritas vão fazer uma leitura, né, a doutrina espírita, de que o infortúnio ele nos aproxima da possibilidade de ver o nosso íntimo. É quando nós somos chamados a olhar para dentro de nós. Muitas vezes acontece para que nós possamos dar essa possibilidade, essa lente aumentada para isso que se passa dentro de nós. E nesse ponto de vista, nós teríamos então um outro olhar. Esse outro olhar que oferece então dois motivos que a doutrina espírita trabalha na questão dos infortúnios. A primeira é como que nós vamos nos capacitar de decisão, de coragem para lidar com os infortúnios. E o outro motivo é que a doutrina traz, qual é o olhar que nós temos que desenvolver diante dos infortúnios. Já não é o olhar de desespero, já não é aquele olhar de intensa aflição. Pode ser que aconteça? Sim, vai acontecer porque estamos em processo de evolução. Mas é importante lembrarmos que o olhar da gratidão já está sendo convidado aqui para a gente fazer esse trabalho. Esse trabalho justamente de pensar que o infortúnio, ele não está aqui como castigo nem penalidade, mas principalmente como método de educação que muitas vezes o Pai nos oferece nas nossas várias existências. Então aí vai nos trazer também a possibilidade, esses dois motivos que estão dentro da doutrina, de desenvolvermos não só as virtudes, mas principalmente a virtude de que esse capítulo vai chamar a atenção. Porque o alerta é sim para a nossa vaidade, para a nossa pretensa vaidade, mas é um chamado muito mais especial para a caridade desinteressada. Quando Jesus fala fazer o bem sem ostentação, é para a gente ir à caridade desinteressada. Porque com ostentação nós já temos a nossa recompensa, conforme ele mesmo diz. Os aplausos já são a recompensa daquilo que a gente fez. Então isso não interessa ao Pai. E aí a gente vai entender então aquela frase do Cristo, né? Que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando Cristo assim coloca, mostrando a sua humilde caridade, é nesse processo, nesse sentimento de caridade que nós também devemos nos exercitar. Não é fácil, porque estamos à volta com o nosso ego, esse ego inflado, cheio de percepções que não são nenhuma delas verdadeiras, mas não está pedindo aqui, meus irmãos, que sejamos perfeitos agora, mas que tenhamos boa vontade, que tenhamos esperança de mudar esse trajeto, essa jornada que até agora viemos produzindo. Então é chegado o momento de fazermos essa reflexão e certamente modificar a nossa ação. Então essa humilde caridade que o Cristo nos coloca é que vai dar conta de como lidar com os infortúnios ocultos, que agora são esses infortúnios que estão justamente pedindo, né, para que sejam socorridos. Então essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ela inicia, Kardec trazendo, primeiro essa questão das grandes calamidades. O que o Kardec vai falar? Que nas grandes calamidades nós vamos perceber, por parte dos homens, um ímpeto de auxílio, de solidariedade, de generosidade. É como se naquele momento nós nem pensássemos, vamos já auxiliar porque a calamidade é grande, a tragédia aparece a olhos vistos. Então, se já nesse movimento nós já temos condição de auxiliar, por que nos infortúnios ocultos nós também não teríamos esse mesmo movimento? E aí a gente vai percebendo que esse ímpeto, na verdade, aconteceu recentemente, quando em 2020 iniciou-se a pandemia da Covid-19. Todos os governos, de modo geral, tentando entender, buscando isolamento para proteger as pessoas. Uma sociedade científica mundial se tornou assim uma única sociedade para encontrar, para pesquisar a vacina.
Em tão pouco tempo, meus irmãos, tivemos a resposta. Tanto é que hoje o retorno a essas atividades só foi possível porque essa vacina está conosco e nós estamos tendo continuidade porque esses irmãos que batalharam intelectualmente para encontrar essa vacina fizeram também com o sentido da generosidade, de poder realmente salvar a humanidade, aquilo que pudesse ser feito de acordo com o conhecimento que eles já tinham. Não é diferente com os desastres naturais que vimos recentemente em Petrópolis, que vimos também acontecer, esses tantos outros que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Esse movimento, esse ímpeto do ser humano de auxiliar. Vemos também agora, nesse discurso terrível, nesse discurso de guerra, a sociedade mundial mostrando que não deseja mais, que deseja a fraternidade, que deseja de vez a solidariedade. Então, estamos sim percebendo essa transformação na nossa sociedade, mas estamos falando de infortúnios que são mostrados, que vêm à mídia. E como é que fica então isso com relação aos infortúnios ocultos? E aí a gente vai lembrar de um estudo que tivemos a oportunidade de realizar sobre a questão da lei do amor, né? Deus, quando cria os espíritos simples e ignorantes, deposita ali esse germe vivaz, a centelha do fogo sagrado, o amor, essa possibilidade de que todos nós vamos desenvolver esse amor. Mas esse amor ele não se desenvolve individualmente, precisamos do outro para assim realmente mostrarmos. Externar amor é como nós devemos amar. Por isso, a máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros, é tão importante para todos os séculos. Se a gente for entender também nesse sentido da centelha do fogo sagrado, né, quando o Pai deposita, está ali aquele amor para além de uma simples bússola que vai nos orientar nas nossas várias existências. Está ali uma espécie de semente que Deus nos entrega para que nós possamos arar a nossa terra, para que nós possamos fazer com que esse solo seja arroteado, para que esse solo seja revirado. Revirado como, meus irmãos? Retirando dali as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, do ódio, da aflição. E vamos cuidar dessa semente, que essa semente possa germinar, brotar, sendo regada cotidianamente com as águas da esperança, com essas águas que nos levam a acreditar no ponto de vista da vida futura, que nós somos espíritas, não nos esqueçamos disso. Então, olha só, esse movimento que Deus permite que todos os seus filhos, que todas as suas criaturas tenham em mãos. E aí a gente vai perceber que, então, essa caridade que já acontece nesse ímpeto do ser humano, mostra que nós podemos ser muito mais do que aquilo. Aliás, nós somos sim muito mais do que esse ímpeto de generosidade. Nós podemos ser a generosidade constantemente, basta a gente querer. E aí a gente vai ver que Kardec diz isso no Evangelho, né? Quando ele fala, ao lado dos desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então, essa fala de Kardec nos mostra, não é necessário que venham pedir assistência para nós. Nós já temos esse movimento de ir até eles, por uma disposição natural, por uma disposição de querer o bem que eu sinto, que o outro também sinta. É uma condição que a própria alma vai alcançando à medida que ela vai amando, à medida que ela vai exteriorizando esse amor por ela e pelo outro. E aí essa fala de Kardec nos mostra então que o infortúnio oculto não está se referindo apenas ao outro, mas ao meu infortúnio também que eu trago e que também está oculto. No movimento de cooperação, de entrega com esse outro, eu me vejo nesse outro e provavelmente nesse instante eu começo a me curar do meu infortúnio. Porque quantas vezes nós vemos
quando uma pessoa está com a mediunidade ainda a ser trabalhada, ouvimos as pessoas mais velhas, vai para o centro, vai participar de um trabalho, quer dizer, vá colocar ali, não só a questão da assistência material, mas a sua mente naquele lugar, para que você possa ir desenvolvendo com naturalidade a disposição de fazer o bem. Até quando nós nem estaremos mais ligados no que estamos realizando, faremos por ser uma questão própria nossa, inerente, intrínseca a cada um de nós. E aí que a gente vai entender que então essa cooperação, esse altruísmo, essa caridade que o Cristo nos pede diante dos infortúnios ocultos, vai acontecer sim como despertar. Nós todos um dia teremos esse despertar em nossas almas, em nossos espíritos. E esse é o verdadeiro chamado de Jesus. Porque o que Jesus está pedindo para nós quando Ele nos lembra de estarmos à disposição do nosso próximo? Ele nos lembra que ali estamos trabalhando as nossas arrogâncias, ali estamos trabalhando a nossa prepotência, as ameaças que fazemos sempre ao bem maior. Quantas são, meus irmãos, quando não damos o devido cuidado a esses irmãos, quando fazemos mostrando a mão, ou seja, com ostentação. Então vamos começar a pensar a respeito desse trabalho. Não é essa a nossa destinação, de sermos arrogantes. Não é. Não é esse o projeto de Deus para cada um de nós. É justamente o contrário disso. É a bondade, a benevolência, é a satisfação de fazer o bem pelo bem. É justamente da gente progredir intelectual e moralmente, mas não é pensar que eu vou atrás do meu progresso urgente, não é isso. Ele vai acontecer porque eu estou me dispondo a auxiliar o outro. Ele vem como consequência desse ato, dessa ação. Então, aí que entra de novo a palavra boa vontade, que deixa de ser palavra e passa a ser também uma virtude. A boa vontade, a disposição, sair do lugar, ir ao encontro, sair ao encontro dos infortúnios ocultos. Então, falar de infortúnios ocultos é falar, então, de bom ânimo, é falar de satisfação, de olhar para o outro e também se reconhecer nele. É justamente esse amor que nós estamos doando, que nós estamos recebendo, que nós estamos cultivando conjuntamente. Então, nessa cooperação, nós estamos trabalhando essa palavra, porque a construção de um espírito imortal acontece ao lado da construção do outro. Estamos unidos, as nossas existências no mesmo mundo, as nossas existências têm um elo também. Os mundos estão todos interligados. O que é isso senão a cooperação que deve existir na obra do Pai? E aí a gente tem, por exemplo, um exemplo que já falamos num outro estudo, de um cientista, o Antônio Nobre, quando ele fala de como o nosso sistema celular funciona. Ele fala para nós, por exemplo, meus irmãos, que todas as células, as bilhões de células têm as suas tarefas a serem realizadas. E todas elas trabalham de forma colaborativa absoluta. Uma célula faz uma determinada tarefa, a outra que é, digamos assim, o auxílio daquela, e assim tudo trabalha em harmonia. E ele disse, então, o sistema celular, o nosso organismo é um universo onde nós vamos perceber o amor incondicional. E ele utiliza essa palavra. Esse amor incondicional, porque tudo trabalha de forma perfeita em auxílio, em constante cooperação. Mas, de repente, o egoísmo aparece no sistema celular. Uma única célula decide não auxiliar nas tarefas mais e começa a fazer o trabalho sozinha. E aí origina-se doenças. E aí origina-se doenças muito sérias, que segundo o próprio Antônio Nobre, há várias áreas da medicina para trabalhar com esse processo do egoísmo no sistema celular. E aí a gente vai ver o que? A degradação do sistema. O egoísmo aparece e desarticula, desequilibra, ou seja, quando é focado no eu, no ego que a gente está falando, e ele vai dizer, esse processo tumoral de uma célula é o que nós vivemos na sociedade hoje, quando nós não damos vazão ao amor incondicional. Ele faz esse paralelo para a gente entender que a natureza, ela funciona a partir desse amor incondicional, dessa constante cooperação, do auxílio mútuo verdadeiro. E que por que então estamos dando prêmios aos egoístas? E é isso que a gente precisa pensar, sobretudo quando a gente fala dos infortúnios ocultos. O que vale ali?
a minha doação ou o outro que está, na verdade, me auxiliando a melhorar cada dia mais? Então, é sempre nós somos esses devedores e não eles. E aí a gente vai entender, por exemplo, que quando a gente olha, né, para o ódio, para o orgulho, para o egoísmo, que ainda está em nós, não devemos deixar que se façam morada. Está porque é um processo, né? A ignorância, ainda que temos que vencer, mas não deixemos que isso seja moradia. Vamos fazer esse combate cotidianamente, com o estudo da doutrina, com o estudo do Evangelho de Jesus, observando as nossas ações, observando as nossas palavras, aquilo que passa também nos nossos pensamentos. Podemos fazer isso sim. Esse é um esforço que, segundo os Espíritos, é tão pequeno se nós formos realmente, né, fazer uma reflexão agora. Devemos começar, não deixar para o dia de amanhã. E aí, quando a gente olha, né, para o infortúnio, a gente não está olhando para a dor alheia, a gente não está percebendo somente a dor alheia, nós estamos nos vendo ali. É como se colocássemos um espelho diante de nós. É a nossa própria imagem, a nossa face também atormentada, refletida ali. Não pensemos, meus irmãos, que os tormentos e as dores são somente do outro. Muitas vezes o nosso é mais pesado que o do outro, porque o do outro pode ser apenas a questão da falta material. O nosso pode estar mais profundo ainda. Então, essa dor que eu vejo na face do meu irmão certamente é minha também. Que a aflição que está no peito dessas pessoas também, certamente é minha. Quantas vezes vamos lidar, meus irmãos, com esse abandono que a depressão carrega? Quantas vezes vamos ter que trabalhar e entender a compaixão na ansiedade? Quantas vezes nós vamos ter que entender a agressividade como um socorro urgente, ou mesmo as ameaças que se fazem ao bem, sejam de irmãos encarnados ou desencarnados, como o adoecimento dessa alma que sente por não estar fazendo ainda o seu trabalho, por não reconhecer o amor do Cristo nos seus corações. Então, Kardec vai trazer para nós, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que é muito interessante, que mostra essa cooperação. Ele diz assim: o Espiritismo revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. É o que a gente disse. Olha só, estamos interligados, cooperando infinitamente na obra da criação. Então, nós espíritas já temos essa consciência, somos chamados constantemente nos estudos, nas palestras, em todo o trabalho que vamos desenvolvendo dentro da casa. Por que então nos demoramos tanto a recobrar esse trabalho, essa consciência? Porque se precisamos amar, só vamos amar quando tivermos o outro para fazermos o exercício do amor. A mesma coisa a bondade, né, a beneficência, a mesma coisa a verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada, e o perdão. Mais do que perdoar é saber pedir perdão. Então, essa mensagem dos infortúnios ocultos, elas hoje têm essa urgência e é muito certeira nisso que nós estamos realmente necessitando trabalhar. Porque a reflexão sobre a atmosfera desse capítulo 13 vem revelar o que hoje nós tanto necessitamos rever. Para além da vaidade, a urgência da caridade. Para além da vaidade, a urgência da bondade verdadeira, da cooperação, em que o outro seja reconhecido como eu mesmo. Na questão de 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está gravada a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Temos então esse farol interior que nos auxilia e ilumina cada passo na jornada. Desde sempre, temos que contar com essa consciência, ouvir essa voz, porque ela nos permite fazer sempre o melhor. Ou então, começarmos a duvidar daquilo que não está correto, nos fazer perceber que devemos modificar urgentemente, dar um passo rumo à porta estreita, meus irmãos. Deixar de ficar seguindo por essas vias largas da perdição. E é mais do que um farol, né? Porque ela é a possibilidade, né? A consciência nos mostrando de fazermos a mudança. Porque se você se diz espírita, hoje nós nos falamos, somos espíritas, o que a gente está dizendo para o pai? Ah, eu quero mudar.
eu não quero continuar mais daquele jeito. Então, se eu quero mudar, é em prol do quê, meus irmãos? Da verdadeira fraternidade, da união, do devotamento e principalmente do esquecimento de si. Esse é o principal. Essa é a verdadeira caridade, fazer o bem sem ostentação. E aí vem a história que o Kardec conta para nós, belíssima história, que na verdade não só é uma história para trazer o relato dos infortúnios ocultos, mas é como nós devemos proceder. A mulher, que é acompanhada da filha, para na esquina, não chega de carruagem até a casa de aspecto miserável, onde reside uma mulher com seus filhos e que certamente está nas dependências da falta material, né? Do pão material. E essa mulher chega com tudo isso. E ela faz de uma forma que essa mulher receba esse pão material que não sinta nenhum tipo de constrangimento. Ela recebe como se fosse uma pessoa da família. E ela vai também auxiliar o pai de família, que vamos saber no texto, está no hospital, internado por algum motivo, e que os seus filhos e a sua esposa não estão padecendo de fome e de nenhum outro desconforto. E ela vai fazer esse atendimento mostrando para essa mulher que quem é a verdadeira devedora é ela e consegue levar aqueles filhos pequeninos um pouco do pão material e também do pão espiritual com as palavras consoladoras que ela diz àquelas pessoas. Saindo dali, ela vai tomar a carruagem na esquina com a sua filha e ela vai dizer para a filha que ela aprenda com esse exemplo, não porque ela é um exemplo a ser seguido, mas porque ela segue o Cristo, que ela siga o Cristo também, mas que ela não precise da doação da mãe, do dinheiro da mãe, que ela faça com as suas mãos, né, trabalhos manuais, que ela aprenda a costurar, que ela possa dar aulas para essas crianças, para que ela possa realmente retirar aquele bem das próprias mãos dela mesma. E aí, depois no final, vamos ver que um desses assistidos, que consideram essa mulher como anjo consolador, vai encontrá-la na sua casa abastada e ela vai pedir silêncio. Ela não deseja que não se perca o valor da beneficência, que na verdade é o encontro de Deus no outro. E é uma belíssima história que mostra, meus irmãos, como nós devemos proceder, como nós devemos realmente aprender a lidar com os infortúnios ocultos, porque é muito mais do que perceber a dor do outro, é o reconhecer-se no outro. E os infortúnios, então, são, na verdade, verdadeiros aprendizados para nós, para quem esteja passando, independente se ele é uma questão de ansiedade, uma questão de depressão ou se é uma questão material, independente. Tem um aprendizado ali que nós devemos entender. A harmonia que nós hoje temos que buscar no nosso mundo se faz muito em torno da prece, né? Às vezes não estamos lá naquele momento entre guerras, mas vamos fazer preces para harmonizar, para que isso acabe logo, para que a fraternidade avance, que Jesus está realmente cuidando de tudo. Mas às vezes nós vamos desenvolver um olhar de tristeza, um coração angustiado, como se nós estivéssemos fazendo esse trabalho e não tivesse surtindo efeito. Mas não, meus irmãos. Tudo está seguindo as leis divinas, nós estamos fazendo a nossa parte, se estamos fazendo de fato, né? Mas é importante a gente saber que é o livre-arbítrio, que nós temos que entender, os nossos irmãos estão realmente todos equivocados, mas que nós devemos continuar as nossas preces para ir mantendo essa harmonia universal. E quando Jesus diz que Ele é o caminho da verdade e da vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, mais do que nunca suas lições e os seus grandes ensinamentos ficam para nós, para não esquecermos da verdade que está ali, de como podemos dar continuidade a esse trabalho íntimo tão importante. Então não acreditemos na desarmonia, porque o Pai rege tudo com as suas leis perfeitas. Não acreditemos no ódio, porque é uma questão de ignorância do espírito, vai passar. Não acreditemos nas palavras endurecidas ditas por irmãos nossos, sejam encarnados ou desencarnados, porque eles necessitam muito mais de acolhimento, muito mais dessa força da esperança. Se já temos esse entendimento, que sejamos esse exemplo, porque nós também podemos um dia oferecer a ofensa ou a palavra endurecida. Não nos esqueçamos, não julgueis para não seres julgados. E Paulo de Tarso nos diz, no capítulo 15, para a gente submeter as nossas ações ao controle da caridade.
e a vossa consciência vos responderá. Não somente evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Então, nós saindo aos infortúnios ocultos, nós vamos ter duas frentes de trabalho, meus irmãos. Uma é essa, né, de entender que é o verdadeiro auxílio, a resignação diante do outro, é o devotamento, é o esquecimento de si. Tudo isso que a gente precisa realmente aprender a trabalhar quando estamos diante desses infortúnios. E é claro que existe ainda o interesse pessoal que a gente tem que ir aos poucos trabalhando, né, esse ego inflado, mas se a gente tiver sinceridade, já está valendo. A sinceridade nos auxilia nesse sentido. E a segunda frente é que a gente vai estancar o infortúnio, essa dor alheia, lembrando que ela é nossa. Não esqueçamos que é sempre um espelho diante de nós. Por quê? Porque nós estamos em constante cooperação, estamos interligados. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, isso é a máxima que liga tudo, é a grande cooperação universal. Tem como solucionar um infortúnio? Às vezes não. Às vezes a gente tem que estar ali em silêncio. Lembro, por exemplo, de um filme da Disney, né, A Divertidamente, que a tristeza num determinado momento vai conversar com um bichinho lá da Riley, né, da personagem. E ele tá chorando, as balinhas, que ele chorava a balinha. E ela só de sentar ali e falar, eu te entendo, eu já passei por isso. E ele para de chorar. É esse sentimento, eu estou aqui, eu te entendo, eu já passei por isso. Esse sentimento, quer dizer, ela não está pedindo para ele desabafar e falar e ela está distante daquele movimento, não. Ela se coloca ao lado dele. Ou seja, meus irmãos, Jesus não está pedindo para a gente perfeição, mas esforço. Esforço no amor, esforço na bondade, esforço para fazer essa verdadeira caridade. A gente pode amenizar. Temos a inteligência a favor de expor mais, de ouvir o outro, de fazer esse trabalho tão necessário. E a gente trouxe aqui rapidinho uma mensagem que está no livro Paciência, né, do Chico Xavier. A gente não vai ler a mensagem inteira porque ela é muito extensa, mas nós selecionamos o trechinho de que falamos hoje a respeito dos infortúnios ocultos, em que ele fala sobre as oportunidades que estão diante de nós e que nós devemos fazer esse trabalho de percebê-las. E diz assim, há sempre alguém naufragando no mar das dificuldades humanas. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. E termina assim, meus irmãos, não te pese entregar a quem sofre a migalha do auxílio, da qual possas dispor, de vez que a beneficência perante a bondade eterna é simples dever nosso, é um dever. Na jornada do bem para a união de todas as criaturas, na abastança sem fim. Então, nessa mensagem, o que a gente percebe? Que é um constante cooperar, auxílio mútuo verdadeiro, baseado na verdade, na caridade, para além desse olhar, desse ego que nos leva à vaidade. Tomemos muito cuidado com isso. E aí Jesus pede então que a gente vá consolidando a fraternidade no coração do próximo. Para sermos esses pacificadores, a gente tem que buscar a paz também dentro de nós. Então que a gente possa ir com coragem, combatendo as nossas inferioridades, com aquilo que a gente já tem, com essa sinceridade, renovar essas forças. Não, a gente pode fazer isso e muito mais. A chave é a verdade, que todos um dia iremos alcançar. Na verdade, a verdade, ela está conosco diante do conhecimento que nós já temos para alcançá-la. Ela também é única, mas a gente vai aos poucos tendo mais conhecimento a respeito dela. E aí a entrada que a gente vai depois utilizar com essa chave é essa redenção espiritual, né, que vai estar lá no reino do Pai. E é a que todo mundo diz, aí lá estaremos na salvação, é porque nós fizemos todo o trabalho com a caridade desinteressada, meus irmãos, e continuaremos fazendo, porque lá estaremos junto ao Pai, co-criadores dele, auxiliando infinitamente nessa belíssima construção do universo. E o amai-vos uns aos outros que o Cristo nos traz é a máxima para que a gente possa ir ao encontro dos infortúnios ocultos. E para a gente encerrar então, antes de fazer a nossa prece,
nós participamos de um coral virtual e tivemos um trabalho com uma música que se chama Vai Ficar Tudo Bem. E um trechinho dessa música parece muito assim com isso que a gente está trabalhando, porque quando a gente está diante do infortúnio oculto, que seja do outro ou nosso, nós ligamos a Jesus. Nós vamos à voz do seu evangelho falar dentro de nós. E aí nós nos apegamos nessa voz para continuarmos a estrada necessária, a estrada correta, a estrada do verdadeiro amor. Que diz mais ou menos assim: essa voz não vai calar, eu estou aqui, eu serei a mão do amor todo dia. E eu vou trazer a luz aqui, a história vou contar. E no fim tudo vai passar e vai ficar tudo bem. E é isso, vamos contar a nossa história, meus irmãos. Vamos realmente ter essa possibilidade de sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. Mas não nos esqueçamos, vamos buscar sempre fazer o bem sem ostentação. Façamos assim a nossa prece final, agradecendo a Jesus, esse amado Mestre, que tanto acolhe as nossas dores, acolhe as nossas violências internas, entende que nós ainda estamos em processo de construção. Jesus querido, nesse instante, derrama bênção sobre cada um de nós, para que possamos ter discernimento, para que possamos trabalhar com verdade diante do olhar do outro, e que esse olhar do outro seja também a possibilidade de modificarmos, de sermos verdadeiramente os trabalhadores da última hora. Para edificar o Evangelho no coração, Jesus, precisamos do nosso próximo. Eles são a continuidade da nossa verdade. Que possamos nos unir em pensamento e em sentimento, pedindo a espiritualidade que magnetize todas as águas colocadas e que possamos dar ensejo a esse trabalho, sempre brilhando e iluminando os nossos corações. Que assim seja.